Boa noite a todos, paz do Senhor. Eu sou o pastor Fabiano e você não está no canal errado. Deus abençoe muito a sua vida. É uma alegria para mim poder estar compartilhando uma palavra com você hoje, porque a palavra de Deus, ela é, como diz o Salmo 119, luz para os meus pés, luz para o meu caminho. Amém? Nós temos vivido dias tão difíceis, tantas lutas, tantas batalhas, tantas notícias, que vêm nos assustar às vezes, quer nos assustar às vezes. Esses dias eu estava vendo agora o vulcão, das Ilhas Canárias, e eu via que o comentário das pessoas, tinha muita gente brincando, mas tinha muita gente assustada de verdade com o que vai acontecer. E eu quero dizer para você que quando nós temos o Senhor Jesus nas nossas vidas, Ele nos sustenta. Amém? Quando nós andamos na palavra do Senhor, os nossos pés não tropeçam. Amém? Glória a Deus por isso. Pedro, quando ele andou sobre as águas e começou a ver todo aquele turbilhão em volta dele, o vento, as ondas, ele se assustou, ele começou a afundar, mas o que aconteceu? Jesus foi lá, estendeu a mão e ergueu Pedro. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar com muita alegria hoje essa palavra para você que está nos assistindo, para aqueles que vão nos assistir ainda. O texto está lá em Mateus 25, só que eu gostaria de orar antes. Amém? Temos orado já pelo pastor Sandro, Graças a Deus está tudo bem, mas eu gostaria de orar agora por você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, por gentileza, Abra o seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que nós temos aqui, de reunidos compartilhar a tua palavra, sermos edificados e alimentados, Senhor, com o pão da vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o teu Espírito Santo, que pode em todos os lugares, possa começar a encher cada lar, o lugar onde cada um que está nos assistindo hoje está. O Espírito Santo possa encher esse lugar, possa começar a tocar no teu coração, possa começar a trazer sobre a tua vida a presença maravilhosa de Deus, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo transformação, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito você. Quero pregar hoje de uma maneira simples, Essa é a primeira vez que nós estamos tendo, contato aqui pela internet, então eu vou pegar leve, amém? E você e tentar pregar a palavra da maneira mais simples possível, como sempre é colocado aqui nesse canal, amém? Abra sua Bíblia então em Mateus 25, vamos ler a partir do versículo 1. É a parábola das 10 virgens. Esta parábola é uma parábola que ela parece simples, mas ela tem várias interpretações. Eu quero seguir o caminho mais simples, amém? Para que você possa entender, amém? Louvado seja o Senhor. Então vamos lá, capítulo 25 de Mateus, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas, ou insensatas, conforme a versão que você está lendo. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Até aqui o versículo 13. É uma parábola, intrigante para nós, porque haviam 10 virgens. Ali diz a palavra no versículo 1 que eram 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Então essas 10 virgens, elas eram iguaizinhas. Quem olhava para elas
viam 10 mulheres iguais. A virgindade sempre foi relacionada à religiosidade, foi relacionado a essa questão da santidade, das coisas santas, né? Então diretamente ligada à religiosidade. Então essas mulheres eram iguais, não havia diferença. Quem olhasse externamente, olharia para elas e diriam, elas são todas iguais, idênticas. É verdade que hoje em dia a gente olha para algumas, né, e a gente pensa assim, essa é mais do que aquela. É verdade, né? Mas lembre-se, Deus, ele não olha o exterior, ele olha o interior. Ele olha o nosso coração. Quando ele foi lá buscar um rei para si, né? Quem estava lá como sacerdote era Samuel. Samuel disse, é esse Senhor. O Senhor falou, não é esse, porque eu não olho a aparência, eu olho o coração. Eu olho o que tem lá dentro do coração, e o Senhor está olhando o que há dentro do nosso coração, não o que nós fazemos, não o que nós deixamos de fazer, mas o que tem lá dentro do nosso coração. É isso que Ele está olhando, a motivação do nosso coração. Ele está olhando o que tem lá dentro, no mais íntimo de nós, e não o que nós somos fora, não o que nós usamos. Outro dia eu brinquei com o pastor Sandro, né, sobre essa eu sei que às vezes pegam no pé, e eu vou dizer uma coisa para você que é da Assembleia de Deus, por exemplo, e não usa brinco, e de repente você se acostumou a não usar brinco, e você não usa, mas tudo bem, continue não usando. Agora preste bem atenção, a única vez que as mulheres deixaram de usar brinco foi quando elas fizeram o bezerro de ouro. Antes disso, elas usavam brinco. Então, se você usa por um costume que você, um costume onde você aprendeu e está acostumada a não usar brinco, ok. Mas o Senhor não olha o exterior, o Senhor olha o interior. O Senhor não olha como você é por fora, Ele olha como você é por dentro. O Espírito de Deus, Ele entra e sonda o teu coração, e vai lá dentro do teu coração ver o que está lá, porque a tua boca pode falar alguma coisa, mas Ele vai olhar o teu coração, Ele vai olhar o que está por trás das tuas palavras, o que está por trás da tua oração, o que está por trás da tua atitude, entende? Então essas virgens eram iguais. Lembra também a parábola, né? Do joio e do trigo, daquilo que está crescendo no meio do terreno, onde o inimigo lançou sementes de joio no meio da semente de trigo. E aqueles que eram os funcionários disseram assim, olha, nós vamos lá arrancar. Disse, não arranca agora. Não arranca agora. Porque se você arrancar agora, você vai acabar arrancando trigo junto. Espera no tempo da colheita, porque no tempo da colheita, cresce, né? Você sabe que o joio, ele cresce reto. Eu vou usar esse termo para você entender. Ele fica firme e reto. E o trigo, ele se dobra. Então, ele disse, olha, quando chegar o tempo da colheita, você vai lá e colhe o joio primeiro. E vai sobrar só o trigo. Amém? Glória a Deus, todas elas eram iguais. E 5 delas eram prudentes. E 5 delas eram loucas. Então, ele já está começando a dizer, olha, o que havia lá no coração? Porque por fora elas eram iguais. 5 eram prudentes, 5 eram insensatas. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Preste bem atenção, todas elas tinham a lâmpada. A lâmpada todas tinham. Então todas elas eram virgens e levavam a sua lâmpada. E ainda diz que as loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por que elas não levaram azeite consigo? Porque dentro delas não tinha o azeite. E o azeite, ele é um símbolo da presença do Espírito Santo. Ele representa a unção de Deus, a presença de Deus. E o que elas não tinham era a presença de Deus. Elas se pareciam, mas elas não eram. Entende? Elas pareciam ser santas, mas elas não eram santas. Elas pareciam ter comunhão com Deus, mas elas não tinham comunhão com Deus. Elas pareciam andar com Deus, mas elas não andavam com Deus. Aliás, isso é uma coisa muito importante para nós que já temos tempo de estrada aí, porque no início é muito difícil, né? A gente até desenvolver a disciplina de orar e ler a Bíblia todo dia e buscar o Senhor. Isso é uma luta. No começo você consegue um dia, outro não, e você vai, estabeleceu a disciplina. Se você já tem essa disciplina, eu quero falar para você agora,
Eu já tenho pastor, a disciplina, eu já oro, eu já leio a Bíblia, eu já jejuo uma vez por semana, eu já não tenho mais dificuldade com isso. Mas agora então o próximo passo é você andar com o Senhor. Porque ir lá e ter o teu tempo com o Senhor, para você já tem que ser fácil. Mas agora andar, é sair, é levantar lá do teu local de oração, do local onde você está lendo a palavra, e levantar dali e ser aquilo que a palavra de Deus diz que você é, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus vizinhos, com os teus parentes, no teu trabalho. Entende? Não é porque eu leio a Bíblia, porque eu oro, porque eu jejuo, que eu tenho óleo na minha lâmpada. Porque se eu faço tudo isso, mas quando eu saio daquele local meu, né, que a palavra do Senhor diz, olha, quando você for orar, fecha a porta e ora em secreto, e o Pai em secreto te responderá. Quando eu saio dali, eu tenho que ser um reflexo de quem esteve com o Pai, de quem andou com o Pai, e não de quem não andou. Eu tenho que refletir, ter estado na presença do Senhor. Lembra o que eles falaram dos discípulos, quando viram os discípulos em Atos? Esses são aqueles que estiveram com o Senhor. Por quê? Porque eles reconheciam na maneira deles de ser, do modo deles de agir, a forma como eles se portavam. Eles eram exatamente aquilo que eles eram, orando, buscando o Senhor, quando eles saíam para a sua vida secular. Você está me entendendo? Então nós precisamos refletir isso. Precisamos refletir isso. Continuando aqui. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse episódio aqui da parábola das 10 virgens. Era um ritual, na verdade. Era um ritual onde o noivo saía com seus amigos, ele ia preparar a festa, os preparatórios, etc., para o casamento. E a noiva, ela ficava com 10 damas, que eram virgens. E cada uma delas tinha uma lâmpada. E o que acontecia? Ninguém sabia de fato, não é uma história inventada, ninguém sabia mesmo quando que o noivo vai chegar. Então elas tinham que estar preparadas. E elas então, quando se ouvia a voz dos amigos do noivo, o noivo está chegando, elas tinham que sair da casa da noiva e acender as suas lâmpadas e mostrar o caminho até a porta da casa da sua noiva. Isso é o que estava acontecendo ali. Então você começa a entender que 10 dessas damas tinham azeite preparado na sua lâmpada para iluminar o caminho do noivo até a noiva. E 5 não tinham. 5 não estavam preparadas para isso. Talvez 5 foram insensatas. 5 foram imprudentes. 5 viveram a palavra de Deus da boca para fora. Ou viviam a palavra de Deus da boca para fora. Vou trazer agora, fazer um paralelo. 5 delas não eram, diziam ser uma coisa que não eram. Diziam ser uma coisa, mas faziam outra. Diziam produzir bons frutos, e o pastor Sandro falou sobre isso essa semana, mas produziam frutos ruins. E lembre-se, todas elas eram iguais. Todas elas eram virgens. Todas elas tinham lâmpada. Mas, tardando o esposo, elas dormiram. As 10 dormiram. E veja, a palavra aqui não está condenando que elas dormiram, porque esse dormir não tem a ver com sono, mas tem a ver com não ter o óleo, o azeite. Porque as 5 que estavam preparadas, elas dormiram e continuaram com o azeite. As 5 que dormiram, não tinham azeite para continuar esperando, para continuar aguardando. O que pode ser isso? Elas não tinham a fé, elas não tinham a santidade. E santidade, você sabe, é estar separado. É estar separado, né? Santidade é aquela pessoa onde o pecado, ela é um tropeço. Ela é uma fatalidade que acontece. Ela não vive na prática do pecado. Aliás, o arrependimento vem do grego que se chama metanoia, e ele significa uma mudança interior, e essa mudança interior, então, ela
ela é de dentro para fora. Eu não tento parecer ser uma coisa, eu sou aquilo que eu estou afirmando ser. Porque uma mudança aconteceu dentro de mim, através do Espírito Santo, que mudou o meu coração, através de Jesus, que me deu um coração novo, um coração regenerado, transformado de verdade. Na sexta-feira, eu ainda vou falar, o pastor Sandro incumbiu dessa missão de falar na sexta-feira, eu quero falar, se for da vontade do Senhor, sobre as fortalezas no nosso coração. E eu quero fazer um paralelo com um pouco do que está acontecendo também. Mas preste atenção, nosso coração tem que estar livre para o Senhor, tem que estar aberto para o Senhor. O teu coração é uma casa para o Senhor. João capítulo 14 diz assim: olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, eu e meu Pai viremos e faremos morada nele e nos manifestaremos a ele. Onde que vai fazer morada? No nosso coração. Você pode imaginar isso? O Deus que criou tudo que você está vendo, que sustenta tudo que você está vendo, que te fez habitar pelo Espírito dentro do teu coração. Que coisa tremenda isso. Percebe que isso muda a nossa perspectiva da vida, de tudo, porque nós andamos com o Senhor habita no nosso coração, no nosso interior, somos cheios do Espírito Santo, podemos sentir a presença do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo entrando, chegando, tocando nas nossas vidas. Deixa o Espírito Santo tocar na tua vida hoje. Diga para Ele aquilo que você não está conseguindo fazer e diga: Senhor, eu quero mudança, eu quero transformação na minha vida, eu quero mudar primeiro aqui dentro. Deixa o Espírito entrar, deixa o Espírito Santo encher o lugar que você está agora. Abre o teu coração, abre a tua vida. Diga para Ele: Senhor, o meu coração está aberto, entra, é a tua casa, ela é exclusiva, eu quero tirar tudo que é velho, para que o novo do Senhor possa entrar, para que aquelas coisas velhas que estão ocupando lugar no meu coração saiam e as coisas novas entrem. Eu acho que você não vai estar tendo problema hoje, com o áudio, porque eu falo alto, a minha esposa, então que o diga, Deixe entrar no teu coração. Abra essa porta, irmão. O Senhor está ali batendo. Ouça Ele batendo na porta. Ele falando o teu nome, Ele dizendo: abra essa porta porque eu quero entrar. E é só você que pode abrir, e ela só abre por dentro. Quem arromba essa porta é Satanás, é o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância. E ainda assim tem gente que quer andar como aquelas virgens insensatas. Eu falei que eu ia pegar leve, vamos continuar então. Fica para a próxima, amém? Vamos lá. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Amados, pensa, elas estavam lá: vamos preparar, o Senhor está vindo, vamos preparar as nossas lâmpadas agora, vamos acrescentar azeite nela, para iluminar o caminho do noivo, essa é a nossa função, para isso que nós estamos aqui. Mas aquelas 5 que eram prudentes, que eram sensatas, elas pegaram seu óleo, porque elas tinham óleo, elas tinham azeite, elas tinham o Espírito Santo na sua vida, elas eram cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo não era raso, eles não estavam com o óleo lá acabando, não, elas estavam cheias, repletas, transbordantes. Eu vejo isso aqui, eram aquelas mulheres que aonde elas iam, ficavam as marcas do Espírito Santo, o azeite do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, aonde elas colocavam as suas mãos, era abençoado, era transformado, tudo mudava. Mas as 5 insensatas, elas não tinham. Elas levantaram, viram o seu azeite acabando, a sua lâmpada apagando, o noivo chegando, ouvindo
barulho do noivo chegando, e elas ouviam o barulho do noivo cada vez mais perto, e elas olhavam e não tinham azeite, não tinham óleo, e estava apagando a sua lâmpada, e a sua lâmpada apagou, porque também não diz que a lâmpada estava acesa, ela não diz que a lâmpada estava acesa em momento algum nessa palavra, preste atenção. Ela diz que agora que elas foram acender as lâmpadas, não precisava estar acesa antes, não precisava, o noivo não estava chegando, a lâmpada era acesa no momento que o noivo estava chegando, quando ele estava vindo. Então quando elas levantaram, elas eram virgens, elas tinham lâmpada, mas elas não tinham azeite. E a voz do noivo se aproximando. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Você sabe que uma coisa muito terrível do pecado é que ele vai calcificando, endurecendo, e aquilo que antes nós considerávamos mal, nós não consideramos mais mal. Agora nós já somos coniventes, aquela pessoa que deixa o coração endurecer, que começa, a Bíblia diz, né, que um abismo chama outro abismo, com referência ao pecado. Ela agora já não ouve mais aquela voz alertando na mente dela: não faça isso. Porque aquela voz que é o Espírito Santo já falou tantas vezes, já disse tantas vezes, e você já leu, você já aprendeu nas ministrações, que o Espírito Santo é sensível. Ele fala, ele repete, mas chega um momento que ele se cala. Ele não fala mais, porque você abandonou, ou melhor, porque elas abandonaram, e elas só descobrem que a lâmpada está apagando naquele momento, só descobrem que precisam de azeite naquele momento, no momento crucial. Eu quero dizer uma coisa para você, e isso é uma revelação do Senhor. Eu sei, como pastor, eu posso dizer para você que eu preciso da unção, do azeite, da presença do Espírito o tempo todo para atender as pessoas. Mas o momento que eu mais vou precisar do Espírito Santo é quando o Senhor estiver chegando, quando Ele estiver vindo. Eu vou precisar de uma lâmpada cheia, e não adianta eu ter tido a minha lâmpada cheia de azeite há 10 anos atrás, se eu não tenho mais. Eu preciso de azeite o tempo todo, porque o momento mais importante onde eu vou precisar do azeite é quando o noivo vai ou está chegando. Eu preciso de azeite para esse momento, que é o ápice. É o ápice. Eu preciso ter azeite para colocar na minha lâmpada. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Não dava mais tempo. Quando você ouvia a voz do noivo, quando você ouvia a voz do Senhor te chamando, não dá mais tempo. O tempo que você tem é agora. O tempo que você tem é hoje. Amanhã pertence ao Senhor. Amanhã pertence ao Senhor. O que você tem que fazer hoje? O que você está deixando de fazer hoje, preocupado e preocupada com amanhã? Hoje eu estava ouvindo a pastora Ana fazendo o devocional de amanhã. Enfim, né, isso aqui é uma gravação, mas ela disse assim, e eu achei tremendo: uma hora, o deserto acaba, chega o fim. Não importa o
que você está passando agora, eu quero dizer para você, isso que você está passando agora, esse sofrimento que você está vivendo agora, que às vezes te impede de buscar o Senhor, que às vezes o diabo vem jogar um monte de seta, de dúvidas, será que o Senhor me ama, será? Amados, lembra da tentação no deserto, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, assim como o povo de Israel saiu do Egito e foi para o deserto, nós também somos levados para o deserto, e lá dentro, lá no deserto, depois de 40 dias, a palavra de Deus diz que Jesus teve fome. Adivinha quem apareceu quando ele teve fome? O diabo, dizendo: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes as vozes já falaram isso para você? Você não é crente, você não é filho de Deus? Eu quero dizer para você, por pior que seja a luta que você e eu estamos enfrentando, esse deserto vai acabar, porque ele tem fim sim, e logo você vai estar à beira do Jordão para entrar na terra prometida, e o Senhor vai fazer com que as águas do rio Jordão parem, e você atravesse aquelas águas, e possa entrar na terra prometida, terra que mana leite e mel, e ali você vai conquistar aquela terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estou até com o devocional ainda, porque eu achei tão maravilhoso o devocional de hoje, que eu estou com ele na minha cabeça aqui, mas vamos em frente. Então, amados, não dava mais tempo, então é hoje que nós temos que nos preparar. Como está o nosso azeite hoje? Como nós temos andado com o Senhor hoje? O que nós temos trocado? O que nós temos negociado? Quero dizer uma coisa para você. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: a todos o que o receberam, falando de Jesus Cristo. Aliás, o capítulo 1 de João talvez seja um dos capítulos mais tremendos de revelação da palavra de Deus. 1,12 diz assim: a todos os que o receberam, Jesus Cristo, receberam Jesus Cristo como seu Senhor, seu único e suficiente Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Preste atenção. Poder, ele tem um significado de direito. É dado direito para você ser filho de Deus. Você pode escolher ser ou não. Se você lembrar lá atrás, em Gênesis, eu não vou abrir aqui para a gente não demorar, de Esaú e Jacó, Esaú tinha o direito da primogenitura. Naquele momento, assim como talvez nesse momento, o teu direito de filho de Deus, assim como o direito de Esaú, não valem nada. A verdade é essa, diante das circunstâncias que você está vivendo. Mas não venda o teu direito por um prato de lentilha. Não venda o teu direito pelas coisas desse mundo. Não venda o teu direito porque você está cansado. Amém? Paulo diz assim, quando estou fraco é que eu sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, por isso eu tenho prazer das fraquezas. Que tremendo, não é? Tenho prazer das fraquezas, porque quando eu estou fraco, então o poder de Deus tem espaço para entrar. O poder de Deus pode entrar, e aí não sou mais eu, é Ele. Então Paulo tinha prazer nisso. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Amados, tomara que esteja gravando o som tudo aqui, porque é a primeira vez que eu faço isso, vai que não está gravando nada. Vamos em frente, amém? Vou crer que está gravando e que está dando tudo certo. Amém? Vamos lá. E depois que a porta fechou, eu estou no versículo 11 agora, chegaram também as outras virgens, as insensatas. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Só que a porta já tinha fechado. A porta já tinha fechado. Não dava para entrar mais. Noé ficou 120 anos construindo a arca. Todo dia as pessoas viram ele construir a arca. Todo dia as pessoas passavam e olhavam assim, meu Deus, quem é aquele otário ali? Nem chove. Você sabia que não chovia naquela época? Você sabia disso?
que não chovia naquela época e só tinha uma espécie de uma neblina que umedecia tudo. Você sabia disso? E daí tem mais um detalhe também depois sobre o vinho, que outro dia eu conto para você por que Noé se embebeda de vinho quando ele desce da arca, mas isso é depois. Mas quando Noé fechou a porta, quando Deus fechou a porta da arca, porque ela foi fechada por Deus pelo lado de fora, ninguém mais pôde entrar. E essa porta aqui também se fechou. E aquelas virgens que foram insensatas, elas estavam tão próximas. Por isso que nós temos a seguinte visão da igreja. Nós estamos aqui pregando a palavra para as pessoas subirem com Jesus, para ninguém ficar. Porque essas ficaram. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Porque elas pareciam ser, mas elas não eram. Elas pareciam ser, mas elas não eram. Sabe o que elas eram? Uma farsa. Que elas se acostumaram a ser uma farsa. Assim como tem muita farsa aí fora. Que já trocou por um prato de lentilha faz tempo. Vigie ou vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha o alerta, amados. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, amado. Pega essa palavra hoje, Mateus 25, do 1 ao 13. Baixa um aplicativo na tua Bíblia, se você não tem Bíblia em casa, que eu sei que tem pessoas que não têm Bíblia em casa. Baixa como eu, tenho um aplicativo de graça, né? Tem Almeida Revista e Corrigida, que é o que nós sugerimos, tem Nova Versão Internacional, tem Versão Transformadora, tem Almeida Revista Atualizada, tem Nova Linguagem de Hoje. Baixe, pelo menos, leia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Vai te ensinar, vai te orientar, em nome de Jesus. Amém? Antes de orar para nós encerrarmos, eu quero mais uma vez agradecer a tua paciência, de ter me escutado, de ter dado um pouco do teu tempo para ouvir a palavra do Senhor. Só por isso, não por mim, porque nós não somos nada, mas só pelo fato de você ter parado para ouvir um pouco a palavra do Senhor, isso não vai ser tirado de você, não vai ser roubado. E eu oro para que, assim como a parábola do semeador, que diz que a semente foi lançada em nome de Jesus, e uma parte caiu à beira do caminho, eu oro para que toda semente que foi lançada hoje, as aves dos céus não venham tirá-la, mas te deem a você entendimento com simplicidade dessa palavra. Que nenhuma semente caia em terra, em solo pedregoso, e nenhuma semente caia entre espinhos, mas caia em boa terra. Eu oro para que o Espírito Santo possa preparar o teu coração, deixar ele completamente ali arado, para que essa semente caia e produza frutos na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, Deus abençoe você, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre a tua vida, a tua casa, que o Espírito Santo possa inundar a tua vida nesse momento. Eu imponho as minhas mãos para que você receba do Senhor um batismo de poder do Espírito Santo e a tua vida seja cheia, seja transformada, que o Espírito Santo sopre vida onde você está agora e você seja tocado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Também abençoamos a água, né, que você consagrou aí, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Amanhã às 14 horas nós vamos ter a live. Amanhã às 14 horas é o pastor Vanderlei,
né? Você que não conhece o pastor Vanderlei, você vai conhecer o pastor Vanderlei também, é uma bênção. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você muito, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, uma boa noite, um beijo no teu coração.